pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial da RP TOTUS Moda. Neste treinamento, vamos aprender sobre comissão de vendedor por meta nível professional. A comissão de vendedor por meta, você pode utilizar de alguns formatos. Por exemplo, eu tenho uma meta única e eu estipulo quais são os vendedores e as faixas, né? Por exemplo, até R$ 1.000 é 1%, até 2.000 é 3% e assim por diante. Não, eu quero trabalhar com a estrutura, né, de meta mínima, meta e a super meta, por exemplo. Também posso trabalhar isso que a gente vai ver nesse treinamento, os formatos ali que você pode atuar, beleza? Obrigado, um excelente treinamento. Então, pessoal, sobre a configuração de meta, né? Então, nós vamos vir aqui no COM-FM003, manutenção de comissão por meta, tá? Aqui é um código sequencial, uma descrição que você pode assumir. Aqui você não coloca intervalo, né, de validação da meta, ela no relatório que você informa. Posso ter mais de um tipo de cadastro aqui de meta, tá? Então, código 1, código 2, código 3, código 4. Aqui foi colocado por valor, porque aqui eu escolho se é valor ou quantidade. Então, aqui, um exemplo. Nesse caso, eu utilizei o formato de submeta, meta normal, over meta, super, opa, aqui faltou aqui super meta 1 e super meta, com as faixas de valores, tá? E dentro de cada uma delas, eu venho aqui embaixo, meta vendedor, e eu posso incluir uma subdivisão de faixa também, tá? Lembrando que quando, se no caso, o vendedor, tá? Ele atingiu aqui, por exemplo, vendeu 1.100, um exemplo, tá? 1.100. Ele pega pela segunda validação da meta aqui de 2.000, porque já passou de R$ 1.000, tá? Então, se ele vender, por exemplo, 2001, ele vai pegar pela faixa de 5.000, porque já passou. Então, esse formato aqui de estrutura também é muito importante no momento que vocês vão fazer o cadastro, tá? Assim como as subdivisões que vocês podem formar aqui dentro também. Ou seja, o teto máximo não pode ultrapassar o valor da meta configurada, tá? Então aqui eu posso colocar dessa forma também, tá? Como esse componente aqui, ele trata meta por empresa e aqui tem faixas, quando a gente tirar o relatório, vocês vão observar melhor como é diferente desse daqui. Eu cadastrei só uma meta só, coloquei as faixas, assim como a outra, com seus percentuais, tá? E aqui eu atribuo os vendedores. Então, nesse caso aqui, ó, não foi atribuído vendedor. Então, posso vir aqui e atribuir os vendedores, tá? E salvar. Aqui eu não informo, tá, pessoal? O Adriano é tantos por cento, igual um outro componente que a gente tem de meta que você faz. Você estipula a meta da empresa, mas você coloca qual o percentual por vendedor. Aqui não. Aqui você só informa os vendedores e ele vai se basear nessas faixas que foram configuradas, tá? E aqui eu não informo também percentual da meta da empresa, eu só coloco a faixa de valor e na meta vendedor que eu vou fazendo as subdivisões aqui, os percentuais, tá? Então ele é bem simples aqui de configurar. Se eu for aqui no relatório com FL019, vou colocar um período aqui, a minha tabela, aqui eu posso utilizar por operação, por vendedor, tá? F4. Vou colocar aqui de novo para ele carregar. Tá? Então aqui, ó, observe, ele atingiu porque a venda em si de todos os vendedores deu 15.259,70. 15.259,70 ele pegou pela meta de 10%. Porque somando tudo aqui, ó, se a gente for na configuração, e é isso que eu falo, que depende muito de como vocês configuram essa estrutura, tá? Então eu tenho uma faixa aqui de 10.000. Foi vendido a meta, a venda da loja, 15.259,70. Então é superior a 10.000. Então ele considera a próxima faixa para pagamento de comissão e com a meta que foi atingida, tá? Não quer dizer que ele vai se basear de 10.000 a 19.999,99 ainda usando a faixa dos 10.000. Não, passou de 10.000, ele já pega a próxima faixa, tá? Tanto que ele se enquadrou aqui na supermeta. Isso a gente tirando da empresa como um todo, tá? Filtrando todos sem utilizar vendedores. Se eu colocar aqui, por exemplo, o vendedor 100, você vai ver que ele vai mudar. Porque eu estou colocando só um vendedor. Então, nesse caso, ele ficou sob a submeta, 1,5%. Se a gente for lá na configuração,
aqui, ó, eu coloquei uma quebra aqui dentro também. Então ele pegou exatamente essa faixa de 1,5. Por quê? Ele está acima de R$ 500, ele já pega de 600. Então meu limite aqui é 500. Passou de R$ 500, R$ 500,1, ele já vai pegar na sequência. Por isso que ele adotou aqui 1,5%, tá? Se eu pegar, por exemplo, agora, tá? For aqui, ó, é que eu coloquei subdivisões ali, tá? Se eu colocar a opção 2 que eu tinha configurado aqui, ó, F4, aí ele atribuiu um percentual para cada vendedor, porque eu não tenho subfaixas aqui dentro dessa meta 2. É uma meta única, né? É R$ 10.000, eu coloquei ali, e dentro desses meses eu fiz a subdivisão, né? Então aqui, como ele pega por uma faixa única, né, um valor único de meta da empresa, e dentro desses 10.000 eu quebrei ali em várias subfaixas, aí ele assumiu um percentual para cada vendedor, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vamos ali na configuração. 2, eu coloquei uma meta única e utilizei aqui dentro da meta vendedor para fazer as quebras, tá? Então não tem uma faixa aqui, por exemplo, um valor de meta, depois F5 outro valor, outro valor e depois incluir aqui dentro. Não, eu tenho uma faixa única, uma meta única e fiz a subdivisão aqui dentro. Você também pode adotar uma faixa principal e depois fazer as quebras aqui, tá? Então, nesse caso, ele fez exatamente isso. Ele pegou pela, pela subdivisão dentro da meta. Então, aí, como ele bateu aqui, que ele ficou acima, né, 10.000, foi vendido 15.000, mas aí ele respeitou a faixa de cada vendedor para assumir qual percentual. Entendeu? Continuando aqui, pessoal, se eu fiz aqui uma alteração, se eu vir aqui, é um formato também que vocês podem trabalhar, tá? Em vez de utilizando várias faixas aqui, você pode ter um valor total e aqui dentro você fazer a quebra, tá vendo? Então, abaixo da meta, padrão, meta e super meta. Lembrando que, se eu colocar um valor aqui, ó, 2.000, então até 2.000 ele vai pegar isso daqui. Acima de 2.000 de venda, ele vai pegar o percentual da próxima faixa, tá? Então essas faixas aqui que vocês têm que tomar cuidado aqui, tá? Então, se eu, por exemplo, se eu vendi acima de 5.000, ou seja, não entra mais no padrão de 2%, ele vai pegar o de 10.000 com 3%, tá? Então vamos tirar o relatório lá para vocês verem, ó. Com um período aqui maior, tá, pessoal? F4. Aqui ele fez cada um pelo seu, tá vendo? Porque minha faixa de configuração foi única ali na meta principal, foi única e eu só fiz a divisão dentro da meta vendedor. Então aqui ele assumiu conforme a hierarquia, aonde se enquadrou cada um deles, tá vendo? Padrão, super meta, abaixo da meta, tá? Quando eu utilizo nesse formato aqui, ó, aí ele valida pela meta da empresa, quer ver? Opa, 28.2. Ó, ele assumiu 10%, por quê? Porque na minha configuração, se eu entrar aqui, ó, eu tenho as faixas vinculadas aqui fora. E dentro de cada uma delas que eu fiz a configuração aqui também. Tá? Então, nesse caso, como a venda da empresa foi acima de 15.000, ele já pegou da próxima sequência. Tá? Que é o de 20.000, o percentual de 20.000. Então, quando eu utilizo nesse formato, ele pega como se fosse a meta da empresa em si e aplica o percentual para todo mundo. Ou seja, eu bati a meta da empresa. Tá? Então, se não é o caso de vocês, utilize nesse formato. Coloca uma faixa aqui, principal, a faixa total da meta da empresa. Aqui eu não informo qual é a empresa, tá? Posso utilizar no filtro aqui para qualquer empresa, tá? Se vocês querem uma distinção, então eu coloco meta 2, empresa 1, meta 3, empresa 3 e assim por diante, tá? E aqui dentro eu faço a subdivisão, ou seja, para cada vendedor ficar encaixado na sua meta, beleza? E no seu percentual. Bom, era isso que tinha para mostrar para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado do treinamento. A título de revisão, vimos ali a comissão de vendedor por meta. Lembrando que você, na configuração do ConfM003, você não menciona empresa, não menciona intervalo de datas ali. O que é responsável por isso é o relatório. Mas nada impede de você criar no ConfM003 meta para a empresa 1, meta para a empresa 2, meta para a empresa 3 e assim por diante. E depois, na hora da tabela de comissão, basta selecionar a meta que compete àquela empresa, né? Lembrando que, e é importante, né, o formato que vocês querem trabalhar.
Eu quero utilizar várias na parte principal do componente do Coin FM003, igual a gente colocou no início, que era meta 1, onde é que eu coloco lá R$ 1.000, 2.000 na parte principal e depois na meta vendedor que eu faça a subdivisão, pode. Se eu quero trabalhar, por exemplo, não, eu quero colocar uma meta principal única, vamos dizer, sei lá, R$ 500.000, e depois lá dentro da subdivisão do vendedor, aí que eu vou estipulando as faixas, seus percentuais, também pode, tá? Quando você faz dessa forma, que eu tenho uma meta única e eu faço a subdivisão, no relatório com FL019, ele vai respeitar isso daí. Quando você informa no cadastro da meta, no CONFM 003, as metas por empresa ali, utilizando as faixas, e depois vai na meta vendedor e ainda faz uma configuração, aí ele valida ali como se fosse pela empresa em si, entendeu? Bom, pessoal, era isso. Obrigado e até a próxima.